Sejam bem-vindos ao Primeiro Clique, o primeiro grande evento digital da Unimed Fesp e da Vital. Vamos conversar com grandes nomes nacionais e internacionais sobre tecnologia, inovação, saúde, pandemia e muito mais. Prepare-se para receber conteúdo de qualidade. Vamos ajudar a transformar o mundo. Agradecemos a sua presença e dos nossos patrocinadores. E também aos apoiadores. Continuando agora com a nossa programação aqui do Clique, eu já chamo diretamente o Dr. Greg McDavid, diretor da Salesforce norte-americana. Vai abordar o tema Global Healthcare and Life Science. Seja bem-vindo, doutor. Um bom trabalho. Agora sim, acho que descobri como é que faz aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje. Prazer. Meu nome é Dr. Greg McDavid. Eu sou o diretor da International Strategy na Salesforce. O meu foco primário e, claro, da minha equipe é melhorar a forma como os clientes, pacientes, pessoas consomem cuidados da saúde de acordo com os fornecedores e organizações que estão aí fornecendo serviços de saúde no mundo inteiro. Vou começar por compartilhar a minha tela. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns detalhes sobre a Salesforce, quem somos nós, também alguns detalhes do que nós fazemos com convênios de saúde. Deixa eu começar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Ok. Espero que vocês consigam ver a minha tela. Vou falar um pouquinho sobre os detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a Salesforce. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é muito obrigado por me recepcionarem aqui. Muito obrigado por recepcionar a Salesforce aqui, hoje falando um pouquinho sobre quem nós somos, o que nós fazemos e o valor que nós criamos para os nossos clientes no âmbito de planos de saúde. Eu vou contar um pouquinho sobre a empresa Salesforce, e aí sim eu vou entrar no que a gente faz com relação a planos de saúde. Para começar, vamos falar rapidamente sobre os nossos valores base, para que vocês entendam quem nós somos como empresa. Os valores base que nós fazemos e agregamos a todos os nossos funcionários e os nossos clientes é confiança, sucesso de cliente, inovação e igualdade. Eu acho que o mais importante é o que está aqui no topo, confiança. Confiança para entregar a melhor infraestrutura, mais confiável e se comunicar de forma aberta. O nosso modelo de negócios é baseado em inscrições, ele está em nuvens e tudo que nós fazemos. Toda a nossa estrutura de TI está estabelecida em nuvens e, como consequência disso, nós contamos com os inscritos e se em algum momento nós perdermos a confiança dos nossos clientes, dos nossos usuários, eles podem facilmente sair da nossa plataforma e ir para outro lugar. Então, nós nos incentivamos que nós possamos trabalhar com você para conseguir melhorar os produtos, fazer com que eles sejam mais eficazes e mudar e inovar na nossa indústria em particular. Nós trabalhamos com várias indústrias, não apenas com cuidado de saúde, plano de saúde, mas transporte, hospitalidade, varejo e muitas outras, e nós continuamos a investir nesse espaço.
onde nós estamos aumentando constantemente as nossas capacidades dentro dessas indústrias nas quais estamos investidos. Nós não estamos parando, nós vamos nos aprofundar cada vez mais nessas capacidades de indústrias, em oposição a ter uma plataforma única, singular. Nós realmente estamos pegando essa plataforma e nos aprofundando nessas indústrias específicas nas quais estamos investindo, que hoje em dia são 12. Planos de saúde e cuidados com saúde é realmente a parte que mais nos investimos. Negócios, business, são a melhor plataforma para mudança. Existem muitas oportunidades no mundo para ajudar outros, especialmente com cuidados de saúde. Claro que a Unimed é um desses grandes exemplos de empresas que devolvem valor para suas comunidades, e nós estamos próximos nesse sentido. Investimos nas comunidades nas quais trabalhamos e a gente investe nas pessoas dessas comunidades. Um exemplo aqui seria, vocês podem perceber, logo aqui no canto superior direito, mais recentemente, nós ajudamos por doar 50 milhões de peças de PPI e nós fizemos isso com essas EPIs durante a pandemia e muitas outras objetos, muitas outras coisas que podíamos devolver para a comunidade. Uma das coisas que os fundadores fizeram logo no começo era algo que a gente chama assim, a iniciativa 111. E isso era que a gente dedicaria 1% do nosso tempo em horas de voluntários, 1% dos nossos lucros como empresa e 1% dos nossos produtos para melhorar as comunidades que nós fazemos parte. E hoje, até hoje, já dedicamos 5 milhões de horas voluntárias, já doamos mais de 350 milhões de horas em subsídios e já doamos mais de 40 mil produtos na área de educação e na área não governamental. Claro, a parte de educação está envolvida com isso também. Criamos essa pledge de 1%, esse voto de 1%, e outras grandes empresas também fizeram isso, de doar do tempo, dos seus lucros e dos seus produtos. Agora, vamos entrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os detalhes do que nós fazemos com relação à saúde. E, especificamente, eu vou falar sobre planos de saúde. Temos muitos clientes que eu vou falar sobre eles mais em breve, mas eu gostaria de dar ênfase a uma especificamente, o que foi feito na Salesforce recentemente com um dos nossos maiores clientes aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil, que é a United Healthcare. Vou mostrar um vídeo breve sobre o que eles estão fazendo e os esforços que estão fazendo para transformar o seu negócio e a indústria dos planos de saúde. As healthcare is transformed to be a much more people-centric business, the technology changes, and so a lot of the shifts. A tecnologia muda para a gente conseguir mudar. Tudo que você vê no varejo, que você vê em serviços financeiros, essas tecnologias agora também estão entrando no campo da saúde. Precisamos ser uma organização que os clientes olhem para ela e falem assim, puxa, eu não me importo onde eu vou, mas eu espero que você esteja lá para fazer o meu plano de saúde. Tem muita tecnologia de legados. Geralmente essas ligações, essas entrevistas, elas precisam ser passadas por departamentos específicos. Temos os desafios organizacionais para a gente conseguir levar para a solução, que a pessoa que está na linha, ela quer saber. Para o cliente, para a gente quer diminuir o nível de frustração. O sistema de saúde precisava de uma plataforma que permitisse com que nós nos conectássemos aos nossos sistemas de legados nas vendas. O que a Salesforce fez foi instalar uma plataforma com APIs de integração muito específicos e claros. O que eles fizeram é assim, se alguém liga lá e entra assim e precisa de informações de diabetes, a gente pode analisar e ver quais são as farmácias locais que podem auxiliar aquele cliente. A gente pode conectá-los a programas que possam ajudá-los durante esse processo. Estamos usando essa tecnologia para melhorar os nossos serviços. Estabelecer um relacionamento com o consumidor, e é um benefício muito grande para a nossa equipe de serviços. Junta todas as informações que nós tínhamos em um único lugar. O tempo não interativo que eu tenho com os membros foi eliminado.
Nós estamos do lado dele, nós somos amigos, nós estamos aqui juntos, nós vamos passar por esse período juntos. Eles investiram US$1 bilhão nessa tecnologia de nuvem, é eficiente, realmente permite com que a gente se concentre no que a gente faz melhor, que é ajudar os membros para que a vida deles melhore. Mudar a vida de alguém, mudar o dia de alguém é algo tão gratificante e é por isso que eu amo fazer o que eu amo. A tecnologia, ela nos permite ser a melhor versão de nós mesmas. Por isso, eu acho que pensando nisso, nós realmente estamos progredindo. A gente está integrando esse atendimento individual do jeito que eles precisam, quando eles precisam. Uma das coisas que me deixa empolgada quando eu penso no futuro disso é que a gente acabou de criar a base, a gente está só na superfície do que a gente realmente pode conquistar juntos com a United Healthcare e a Salesforce. Ótimo. Vamos continuar então. Só para falar um pouquinho sobre o que a United Health fez. E só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo voltar para modo tela cheia. A United Healthcare, o que eles fizeram foi lidar com alguns desafios específicos. Eles começaram nessa jornada já tem uns anos. O esforço era transformar a experiência do membro. Eles queriam mudar a forma que eles entregavam os serviços deles com relação à saúde para as pessoas às quais eles estavam atendendo, para todos os seus clientes. Mas eles tinham alguns desafios-chave. Um desses desafios era que os representativos de cuidados aos clientes tinham que navegar muitos sistemas de legados durante uma ligação normal para conseguir a resposta que o membro queria ter ali no telefone. Os membros estavam esperando um serviço personalizado que envolvia muito mais pontos de contato, mas eles não eram capazes de entregar isso. E claro, porque como eles tinham tempos de resposta, tempo de espera no telefone muito grande, os membros cada vez mais se frustravam. Esses eram só alguns dos desafios que a United Healthcare eles enfrentaram quando eles começaram a jornada deles conosco. Portanto, a solução era integrar todos esses sistemas de legados dentro da plataforma da Salesforce para clientes e gerar uma tela única que tinha um programa recomendado para cuidados pessoais, assim como experiências para membros personalizados, desde a aquisição de um novo cliente até coordenação de cuidados e engajamentos contínuos, para dar realmente uma visão holística do cliente, de um paciente, do momento que você engaja, do momento período de marketing, todo esse momento inicial onde eles realmente entravam na plataforma e daí durante todo o relacionamento que você teria com eles. Isso deu uma visão completa de todos esses dados. A habilidade de apoiar gerenciamento de cuidado de forma mais eficiente, colaboração mais eficiente. E aqui no fim da página você vai ver que quais foram alguns dos resultados fortes que eles tiveram. O primeiro foi 40% melhorias na produtividade, só de um período, se a gente olhar na parte operacional, isso realmente foi uma grande melhoria. Isso reflete, claro, suas capacidades de engajamento com os clientes. Te deu uma taxa de resposta 5 vezes mais rápida, o que significa menos tempo no telefone, o que são clientes mais felizes. E, claro, aumentou 35% a taxa de satisfação do cliente que eles tinham. E tudo isso foi feito por meio da integração do sistema de legados que ele tinha por nosso software chamado MuleSoft, mas também toda a parte de saúde e nuvem. Mas, claro, assim como outros, eles são diferentes. Nós temos vários clientes que nós trabalhamos no mundo inteiro. Se você olhar aqui no canto superior esquerdo, você verá que muitas das empresas de plano de saúde no Brasil são nossos clientes, como a Mil, a Vida, United Health Group, até a Sul América, alguns na Colômbia, assim como a Exo, que é uma organização multinacional, e, claro,
alguns dos grandes planos de saúde nos Estados Unidos, como a Cigna, United Healthcare, e organizações que é realmente parecida com a Unimed. São organizadas como organizações independentes no Brasil. Nós também trabalhamos com 27 dos planos de saúde azul nos Estados Unidos. E muitos deles, aqueles com... Talvez alguns foram os nossos clientes, mas já tem 10 anos agora. E também temos alguns clientes, alguns parceiros desde que nós conhecemos, lá em 1999, e a gente continuou investindo nesse espaço. E por que nós fizemos isso? Porque quem tem sido grandes consumidores dos nossos serviços, uma das razões é que 89% dos marketers, eles competem primariamente com base de experiência de cliente. E não é diferente no planos de saúde. Quando você está tentando adquirir novos membros, quando você está querendo vender serviços adicionais para membros atuais, quando você está querendo, talvez, pessoas ou grupos para fazer o seu plano de saúde, todos eles estão procurando uma experiência para o cliente positiva. E 36% dos membros de planos de saúde estão dispostos a mudar de plano de saúde só para ter uma melhor experiência para o cliente. Se eles forem no site e se for o endereço errado no site, por exemplo, é uma experiência ruim. E aí eles vão lá e desconectam o telefone, se o telefone não está funcionando. Se eles não podem conseguir fazer uma consulta online, ou se eles não sabem informações suficientes sobre o médico, tudo isso impacta a experiência de como eles trabalham com o plano de saúde. Então, claro, por quê que isso tem acontecido tanto, todo mundo focado na experiência? Porque todas as outras indústrias do mundo melhoraram na forma como eles engajam com os clientes, muito mais rápido do que no mundo dos planos de saúde. A parte de saúde, geralmente, é o que fica mais para trás na parte de tecnologia, e essa área não é diferente. As melhores experiências em qualquer lugar é a nossa expectativa para todos os lugares que nós vamos. Se a gente olha para as empresas que temos os logos aqui no slide, seja o Netflix, ou o Marriott, ou a Google, a Amazon, todas essas empresas criaram uma experiência personalizada para cada um de seus usuários. Se você entrar no Netflix, a sua página inicial será diferente da minha página inicial. Eles sabem o que nós assistimos, eles têm recomendações diferentes baseados nos nossos padrões de interação com eles. Eles sabem, talvez, o que nós estaremos interessados em consumir no futuro. E essa expectativa agora também acontece no campo da saúde. A gente entrou nesse mundo onde temos muito mais uma mentalidade de consumidor quando a gente pensa em planos de saúde e organizações que fornecem esses serviços. Eles trazem essas expectativas quando eles estão olhando para planos de saúde. E para conseguir entregar isso, nossas empresas precisam ser capazes de integrar os dados apropriados e tê-los com fácil acesso para a pessoa certa, no momento certo, para dar uma experiência única e fazer com que os clientes recebam o que eles querem. A gente não quer que eles venham até nós, nós precisamos ir até eles no momento certo. E como é que a gente fez isso? A Salesforce sempre está crescendo no universo dos planos de saúde, especialmente nos últimos 20 anos, e a maioria dos grandes fornecedores de planos de saúde no mundo inteiro, eles operam com a Salesforce. A forma como nós construímos a nossa plataforma foi começar na base como uma nuvem confiável multi-tenant. Ela é atualizada 3 vezes por ano, e esses 3 lançamentos anuais e essas atualizações que vêm com eles são herdados de todos os nossos clientes. A gente só tem um momento da Instance Force operando a cada dia, e para isso a gente acrescentou uma plataforma flexível, escalável e com metadados. Todas as nossas capacidades existem aqui.
a nossa configuração de aplicativos, as capacidades de colaboração, as analytics e os fluxos de trabalho são todos integrados nessa plataforma base que nós desenvolvemos e é herdado para qualquer produto que nós desenvolvermos em cima disso e daí a gente faz o marketing. E eu acredito que a parte mais importante disso, se você olhar aqui para a parte esquerda, é uma plataforma de Open API. Nós conseguimos nos conectar de forma muito fácil com dispositivos IoT, mídias sociais, ERPs e outros, porque a gente reconhece que a Salesforce nunca vai ser o único sistema de TI que é alavancado por qualquer tipo dos nossos clientes, mas ele precisa estar aberto, ele precisa conseguir comunicar com todos os sistemas de TI dos nossos clientes. Além disso, nós conseguimos acrescentar as analytics com um acréscimo de Tableau, significa que a gente tem um ecossistema aberto e com os parceiros. Nós somos a plataforma que muitos clientes usam, a gente reconhece, não apenas isso, é que nós não podemos resolver todos os problemas. Nem todos os nossos clientes esperam que nós resolvamos todos os problemas deles. Então, a gente sempre procurando por parceiros que possam agregar, e alguns desses parceiros desenvolveram negócios grandes baseando-se em resolver esses problemas básicos para os nossos clientes. E como você hoje consegue baixar um aplicativo no seu iPhone ou no seu dispositivo da Samsung, que não é, por exemplo, a Samsung ou a Apple seja a dona deles ou Google, você consegue baixar e integrar nossos ecossistemas e as nossas soluções de parceiros dentro da plataforma de Salesforce com um clique de um botão. E geralmente acontece essa troca de apps. E, claro que, além de tudo isso, nós temos os nossos produtos que nós vendemos no mercado. Eu vou falar sobre alguns mais especificamente mais para frente, mas só da esquerda para a direita, a gente tem as nossas maiores capacidades, que eram vendas e serviços, depois a gente entrou em comércio, depois desenvolvemos um portal de capacidade que a gente chama de comunidades, que é mais que um portal de acesso para o seu Salesforce de parceiros externos. Depois nós temos capacidades de marketing, experiência de funcionário, assim como as nossas nuvens de indústria, cliente 360, que dá aquela visão 360 de cada um dos seus clientes, seja eles internos, externos, B2C ou B2B, e, de novo, Analytics com a nossa aquisição do Tableau. Especificamente, à medida que nós agregamos essa plataforma, que tinha essa fundação de todos os nossos produtos, nós construímos um produto chamado Health Cloud. Health Cloud é específico para a indústria de cuidados com saúde e ciência. Nós criamos fluxos de trabalho específicos, modelos de dados que são especificamente usados por empresas que estão nessa indústria. Vocês vão ver aqui a referência aqui. E, novamente, isso aqui é atualizado assim como o resto da plataforma 3 vezes por ano. Mas agora, saindo da plataforma principal, nós vemos que nós construímos a Health Cloud, que é indicado por todos esses ícones roxinhos aí na tela. Nessa camada azul mais claro, você verá alguns ícones verdes e alguns vermelhos, e eles representam o fato que Health Cloud foi construída agregando dentro da plataforma de Sales Cloud. Todas as funcionalidades, as capacidades base que nós colocamos dentro da nuvem de sales, de vendas, eles também agora estão no nosso produto de Health Cloud, que é especificamente para a indústria da saúde. Temos muitas organizações, muitas das que eu mostrei naquele slide que tinha os logos das empresas, que eles operam dentro disso aqui. Health Cloud, agora faz uns 3, 4 anos que a gente está no mercado com esse aspecto, mas nós estamos entrando aqui no mercado, estamos renegociando com pessoas que querem atualizar, mas temos clientes tanto em Health Cloud e alguns clientes que estão em alguns produtos base que nós fazíamos. Mas o motivo pelo qual nós criamos o Health Cloud, porque a gente percebeu que muitos dos nossos clientes precisavam de soluções pensadas fora da caixa. Por exemplo, modelos de dados clínicos e de seguros. Eles precisavam de integração dentro dos seus sistemas de registro de saúde.
gerenciamento de indicações, caminhos para os fluxos de trabalhos. Eles precisavam de gerenciamentos de utilidades, gerenciamento de programas, lacunas de cuidado, habilidade de cuidar disso, habilidade de construir um mapa de equipes de cuidado sobre um cliente específico, um paciente específico. E eles precisavam de uma sessão de risco e segmentar o paciente baseado nesse risco e engajar com eles baseando-se nesses pontos chaves. Isso é bem específico para a indústria do cuidado de saúde. Muitas outras indústrias não precisam disso. Talvez eles precisam de códigos, eles não precisam de Snowman, eles não precisam de códigos de remédios, eles não precisam de diagnósticos, tudo isso pode ser integrado na Health Cloud, mas isso não estaria na produtos bases de sales e services, de serviços e bens. E é por isso que nós construímos a Health Cloud e muitos clientes já migraram para essa plataforma. Quando nós colocamos tudo isso junto, nós chamamos disso da plataforma de sucesso do pagador. E a ideia seria você consiga rodear o seu cliente de tudo que eles precisam e você conseguir que os seus agentes, seus clientes, seus serviços, agentes administrativos com as informações certas na hora correta. Seja isso vindo de serviços externos, sistemas externos, ou talvez as integrações dos seus registros de pacientes ou colaboração de funcionário para funcionário, ou melhorar o seu parte de grupo individual, ou conseguir atender todos esses membros. Ou conseguir melhorar os seus e-commerce. Tudo isso precisa ser construído com o cliente no centro. Como que eles consumem? Qual a frequência que eles consumem? O que eles vão precisar no futuro, esses seus clientes? Tudo isso e o investimento que nós fizemos fez com que nós fôssemos a número 1 Healthcare CRM, dada essa nota pela KLAS aqui nos Estados Unidos. E o líder na Forrester Wave para o Healthcare CRM, só existem alguns que concorrem lado a lado, mas você vai ver que o Salesforce é líder nessa categoria. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns outros clientes que eu acho que será interessante para vocês e o que eles fizeram. Assim como o United Health Group investiu em mudar a experiência de todos os seus grupos já inscritos, a Blue Shield da Califórnia queria transformar as vendas de grupos e inscrições para melhorar essa experiência. Eles tinham renovações, eles otimizaram os planos administrativos e eles reduziram o tempo que era gasto em setups de grupos para produzir esses documentos. Tudo isso aconteceu quando eles integraram mais de 350 mil grupos pequenos de produtos e 50 integrações de regras de underwriting. E claro que eles fizeram isso com vendas, serviços e um parceiro que nós adquirimos recentemente em Velocity, na velocidade. E o último, antes de eu falar um pouquinho mais sobre os cases, foi um outro cliente chamado Humana. Humana estava trabalhando para transformar os serviços de membros e continuar a integração e desenvolvimento de DevOps com relação aos lançamentos semanais que eles faziam. O desafio era sobre taxas de resolução. Elas eram muito lerdas, eles não conseguiam resolver as maiores problemas logo na primeira ligação. Eles tinham tempo de lidar com alguém, demorava demais. Não apenas eram ligações demais, mas demorava muito cada uma dessas ligações. Sistemas demais eram usados pelos agentes e, como resultado, eles tinham grande insatisfação de seus funcionários e perda de funcionários, e claro, resultou com menos satisfação do cliente. Qual que foi o resultado quando eles implementaram a Salesforce? Isso faz uns anos, quando eles começaram a trabalhar com a gente. Agora eles têm 22 mil usuários Salesforce com 130 pontos de integração dentro da sua plataforma, o que permitiu com que eles melhorassem em 56% soluções de problemas na primeira ligação. E quando esse programa foi implementado, eles tinham resolvido 1,54 milhões de casos.
E isso aconteceu logo nos primeiros meses de o sistema estar funcionando. Como que nós nos posicionamos com todos os clientes? Onde que eles nos usam, por assim dizer? Qual parte do negócio deles é mais impactada pela sua parceria com a Salesforce? Juntos, nós construímos um mapa para o futuro. E muitos dos nossos clientes começam mais aqui nessa parte frontal, a parte inicial do negócio, e aí eles vêm vindo para essa parte aqui da direita do slide. Se você começar na esquerda, você muitos clientes que começam com marketing de grupo e de membros. Eles só querem poder fazer marketing para as pessoas certas e rastrear esses esforços apropriadamente. Eles querem conseguir analisar os seus esforços de marketing e descobrir quais são os mais eficazes. E depois eles querem conseguir ajustar rapidamente para continuar aumentando os seus esforços de marketing para conseguir mais membros. A partir daí, claro, eles querem melhorar as suas vendas com seus componentes de compra. Isso é tanto venda individual como vendas para grupos. E eles querem automatizar o máximo quanto possível para que seja um serviço autogerenciável. Uma vez que isso é feito, a compra foi feita, eles querem colocar para dentro da empresa esses novos membros. E eles usam os nossos portais como uma forma fácil de ajudar o membro a navegar por esse processo. É claro, uma vez que eles já são seu membro, você precisa dar para eles um serviço que seja fácil, tem que ser, parece que não tem esforço nenhum, uma parte da vida dele, dá o que eles precisam quando eles precisam. Senão, obviamente, eles vão continuar procurando outras opções. Portanto, eles usam os nossos produtos como a nuvem ou outros produtos para conseguir esse gerenciamento, e eles podem usar até os nossos agentes. Claro que eles precisam de apoio para os funcionários, tanto para os vendas individuais como para as em grupos, e dar suporte para os seus provedores, todos os médicos e os sistemas de saúde que eles têm contratos. Eles precisam de taxas específicas e conseguir entrar em acordo sobre os KPIs deles. Eles precisam monitorar tudo isso, e a network de provedores que nós temos para cada um dos seus planos faz com que isso fique disponível para os seus clientes possam consumir. Programas de bem-estar e engajamentos de membro, claro, e óbvio que isso é um processo contínuo, isso nunca acaba, e você precisa continuar destacando qualquer analytics ou inteligência que você está extraindo essa informação para ajustar a sua ação o mais rápido possível e continuar inovando sempre. Não é o tipo de coisa que você faz uma vez e nunca mais precisa fazer. Na verdade, isso é uma jornada que todo mundo entra para transformar o seu negócio e transformar a forma como eles engajam com os seus clientes. Vamos agora tirar um minuto e analisar esses cenários. Eu vou mostrar como alguns dos nossos clientes implementaram isso para melhorar a forma como o seu negócio opera e a forma como seus clientes e funcionários engajam uns com os outros. Vamos tirar um tempinho agora e conhecer a Maria. Maria Green é uma cliente em potencial. Ela é uma autônoma que está procurando plano de saúde. Ela é mãe de 2 filhos que têm 12 e 15 anos. Eles são saudáveis, não têm nenhuma doença pré-existente. E estão interessados em uma cobertura de plano preventiva. Vamos falar, então, como as organizações usariam a Salesforce para interagir com a Maria. Claro que eles vão querer usar a nuvem de marketing. Significa que o marketing possa ser construído para segmentos de clientes para descobrir autônomos como a Maria. E eles querem ter como alvo regiões específicas que precisam de plano de saúde. Eles vão usar dados primários ou dados de terceiros. Essa equipe de marketing pode criar segmentos específicos para melhorar os seus esforços de marketing online e reduzir quanto eles gastam. Eles estão tirando dados de fontes externas, como aplicativos de moradia, onde nós vemos para onde elas estão se mudando. Em especial aqui, a Maria talvez esteja interessada em ir para Detroit. Grandes empregadores naquela região, talvez com quem ela vai trabalhar. Enfim, a gente vai usar todos esses dados para saber quantas pessoas talvez estejam procurando por planos de saúde, porque eles não conhecem a Maria ainda, mas eles sabem que existem pessoas como ela e eles querem ter como objetivo fazer isso de forma específica. A partir daí, a Maria
faz parte do segmento da Unimed, que a Unimed está procurando. Ela vê uma propaganda para o plano de saúde da Unimed. Ela vê, talvez, em uma das suas pesquisas da internet do dia a dia. E aí ela vai e começa a clicar para procurar planos de saúde dentro do site da Unimed. Ela passa, talvez, uns 20 minutos fazendo procura por um plano de saúde específico, quando os filhos dela vêm e interrompem para ir levar eles para o futebol. Claro que ela não foi dada ela não deu nenhuma informação pessoal ainda. O Unimed consegue capturar todas as suas atividades até o momento e começar a criar um perfil sobre ela. E isso é uma vantagem chave de nuvens de marketing, porque você consegue reconhecer e rastrear clientes conhecidos e clientes desconhecidos. A partir daí, a Maria ainda está pensando em planos de saúde e daí decide perguntar para os seguidores no Twitter se eles conhecem algum plano de saúde ou se eles acham alguma coisa sobre a Unimed. Vocês vão ver que eles usam a Unimed e daí, além disso, a nuvem está ouvindo as sites de mídias sociais. Talvez a gente vê menções da Unimed ou tópicos relacionados dentro daquele ambiente, eles conseguem rastrear isso também. E uma vez que o marketing da Unimed consegue ouvir esses comentários e a Unimed envia uma mensagem, ela recebe um tweet de resposta da Unimed com um link de volta para o site deles. Maria não clica, mas a equipe de marketing também consegue usá-la como alvo, por assim dizer, novamente no Twitter. Ela vai ver um anúncio personalizado para ela. E, no fim das contas, ela vai lá e clica e vai para o site da Unimed, que foi personalizado com opções individuais, assim como outros tipos de opções que são vendidos juntos com os planos. Ela começa o processo de fazer uma cotação. Aí, ela se torna um lead qualificado do marketing. A Unimed consegue desencadear um engajamento para incentivá-la a finalizar o processo de inscrição. Ela pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de texto, ou algum outro tipo de gatilho para talvez algum agente, para que ele faça um follow-up com ela, seja pessoalmente ou seja por televendas. O marketing da Unimed usa insights ao vivo para ver quais foram o engajamento desses pontos de contato, para descobrir quais estratégias de marketing conseguem chegar a esse lead qualificado como a Maria. Claro, nós gastamos bastante tempo fazendo propagandas ou engajando por esforços diferentes para conseguir novos membros ou encontrá-los ou recrutar novos grupos, novas organizações, até organizações governamentais, dependendo de onde nós estamos, e tudo isso leva tempo, esforço e dinheiro, e nós queremos ser capazes de monitorar e ver quais são os mais eficazes. E colocar mais os nossos esforços nessa área, para que nós possamos otimizar o quanto nós gastamos com marketing. A Maria usou filtros e comprou alguns produtos baseados nas necessidades de sua família. Por exemplo, talvez ela esteja interessada em seguro para o cãozinho, ou ela precisa de um dentista. Uma vez que ela filtra tudo, ela coloca seu endereço de e-mail e o seu telefone para autenticação, para que a gente possa saber exatamente quem ela é. E claro, ela vai receber orçamentos diferentes, e quando esses orçamentos são recebidos, se a Maria não responder dentro de 24 horas, a Unimed vai desencadear um follow-up de lead para um agente ou um representante de vendas. Aí a Maria decide comprar o plano, que ela recebeu o orçamento e faz com que a gente tenha a assinatura virtual dela e ela possa fazer a compra online, toda essa interação desde a plataforma de vendas, para que nós possamos continuar reengajando com ela se for necessário. Uma vez que ela fez a compra, a Maria é colocada em uma campanha de pessoas inscritas, onde ela realmente pode continuar a sua experiência personalizada baseada nas atividades de engajamento que a Unimed já sabe sobre ela. Eles sabem qual plano ela comprou, sabem quantos filhos ela tem, eles sabem qual outros produtos adicionais talvez ela tenha comprado. Desculpa aqui.
Eles sabem os produtos extras que ela comprou, eles sabem também outras coisas que talvez ela esteja interessada no futuro. E eles podem colocá-la numa jornada automatizada que permite que a gente escale o nosso engajamento para centenas ou milhares, milhões de clientes automaticamente e simultaneamente. Mas essa não é a única forma como nós engajamos com a Maria, claro. Em muitas situações, uma vez que a gente vende planos de saúde, a gente usa agentes, consultores. A Julie é uma dessas pessoas. Ela tem a licença para vender planos de saúde da Unimed e ela tem acesso à plataforma por meio de um portal digital seguro e ela consegue criar orçamentos e aplicações e conseguir esse tipo de contato, seja virtual ou presencial. A Julie consegue engajar com a Unimed também por meio desse processo. Se, numa situação específica, a Maria não reengaja com a Unimed pode automaticamente colocar a Maria em uma jornada de reengajamento para incentivá-la a continuar o processo. E vai desengatear a Julie para entrar em contato com ela. Ela vai receber a contato da Maria, uma alerta. Ela entra na sua parte de login e ela vê as informações da Maria. Do portal, ela vê todas as informações que a Unimed quer que ela saiba. Ela entra em contato com a Maria, talvez por telefone, e consegue conectar com ela e explicar para ela talvez algumas das opções que estejam disponíveis. A partir desse processo também, nós queremos que a Unimed consiga alavancar ao vivo os seus esforços de marketing para saber e conseguir melhorar ao vivo também. Com informações de marketing, de venda, dados de atividade, de todos os engajamentos, tanto do consultor quanto do consumidor. A gente quer saber quem interagiu com a Maria e sobre o que eles falaram. Eles conseguem mensurar como as suas campanhas de marketing estão impactando no seu funil. Uma vez que a Maria realmente entrou para a Unimed, ela vai ter muitas perguntas. Ela não vai saber sobre como tudo funciona, ela vai precisar de orientação. E aí, onde o Dan entra, ele é um defensor dos serviços da Unimed, por assim dizer, e ele pode engajar com a Maria em 5 canais diferentes. Digamos que a Maria tem uma pergunta como uma nova membra, ela vai lá, coloca as suas preferências de comunicação no portal, ela tem dificuldade em conseguir fazer o pagamento automático e ela precisa de ajuda com isso. Ela começa um chat, uma página de chat, que pode levar ela para alguns links que podem orientá-la e não precisa de nenhum esforço diferente. A gente não vai precisar do DEM agora, mas vai exigir que nós saibamos quem a Maria é, qual plano ela tem e para que a gente possa ajudá-la a navegar e configurar o plano de pagamento automático que ela quer fazer isso para os seus benefícios. Mas ela também tem uma pergunta com relação a um médico para a filha dela. Ela está tentando achar um médico e aí ela pede um chat ao vivo, porque o chat não consegue responder essa pergunta. Aí ela é conectada com o Dan. Essa pessoa da Unimed, ele responde a pergunta dela. Ele vai lá, recomenda talvez a próxima ação que ela precisa saber para maximizar o plano que ela tem. O que vocês estão vendo aqui agora é o fato de que o Dan ele pode responder a pergunta dela rapidamente. Como que ele consegue fazer isso? De novo, o Dan precisa saber quem a Maria é e quem a filha da Maria é. Ele precisa saber quais fornecedores tem na área dela, quais deles podem ser contratados para aceitar o plano de saúde da Unimed. Também precisa saber quais outros próximos passos seriam benéficos para Maria. E aí, apenas ele não responde à pergunta atual dela, mas ele pode dar para ela uma experiência melhor, dar informações adicionais que talvez ela não precisa, ela não sabe que ela precisa, na verdade, nesse momento. A partir daí, o Dan pode dar uma olhada na sua plataforma de inteligência Analytics para conseguir guiar o que ele vai fazer. Isso aqui é uma revisão do dia a dia dele, não apenas só com a Maria, mas com qualquer membro com o qual ele engaja. Se olharmos para a gente pode olhar os logs antigos dele, qual que ele deveria entrar em contato primeiro, quais são os casos críticos, quais vão exigir mais atenção da parte dele. A Unimed pode continuar rastreando o engajamento da Maria com comunicação e aderência com os relatórios atuais
e perceber automaticamente se ela precisa de mais apoio, mas eles podem fazer isso não apenas um por vez, eles podem fazer isso com todos os membros que o Dan e outros consultores estão gerenciando. No dia seguinte, a Maria responde a uma mensagem de texto no celular para conseguir tirar uma última dúvida do seu plano. Antes, a Maria estava no portal da internet. Agora, ela está em um aplicativo e usando mensagens de texto, uma outra plataforma. Mas, claro, que ela quer que essa experiência seja a mesma experiência que ela teve no portal. Ela quer saber que a Unimed saiba quem ela é aqui também. Ela tem uma pergunta sobre seus benefícios. Ela pergunta assim, a gente tem cobertura para aconselhamento? Se sim, o que eu tenho que fazer? O Dan recebeu aquela mensagem, uma vez que foi ele que iniciou a conversa no dia anterior com a Maria. Então, essa mensagem virá para ele e ele está disponível quando essa mensagem chega para responder a pergunta que ela tem. Então, ele já sabe o histórico que ele teve, o que ele falou com a Maria, porque isso vai aparecer na tela. Ele sabe as últimas conversas, ele consegue responder essa pergunta também e ter todas as informações que ele precisa para continuar a conversa. Depois de um tempo, a Maria não está se sentindo muito bem. Então, ela vai ver o médico dela. E eles fazem uma série de exames. Parte da reclamação é negada e ela liga para a Unimed por que aquilo não estava coberto. O Dan está trabalhando e essa chamada é direcionada para ele baseado na disposição que ele tem do momento. Uma vez que essas ligações chegam, alguns dos seus representativos ou staff de apoio, eles têm capacidades diferentes, habilidades diferentes, você consegue redirecionar dependendo da tecnologia de telefone que você está usando. A gente pode redirecionar as perguntas para a pessoa apropriada, baseando-se se eles estão disponíveis e se ele tem as habilidades para responder aquela pergunta. O Dan vai criar um caso dessa reclamação, essa disputa de reclamação, para que ela possa ser revisada por uma outra equipe, para resolver de forma mais rápida da pergunta por que parte dessa conta da Maria não estava coberta no seguro. E, de novo, isso aqui volta na experiência. A gente está olhando para ela, geralmente de forma interna, de um ponto de vista operacional, mas nós precisamos se lembrar que a Maria, como cliente, ela está tendo essa experiência de uma forma totalmente diferente. Ela só quer que as coisas sejam pagas e que as expectativas dela atendam o que ela precisa. Se ela não conseguir o que ela precisa, vai dar uma impressão dela ruim sobre o que nós somos capazes de fazer e geralmente leva a um atrito com os membros e a gente perde para um outro provedor pela experiência ruim com o cliente. O Dan avalia a próxima ação recomendável e ele liga para ela, ele já está falando com ela no telefone, ele ajudou ela a resolver o problema, mas naquele mesmo momento, porque é um momento de gripe e o Covid tem sido um problema esse ano, ele lembra a Maria onde ela pode ir para receber uma vacina contra a gripe e ele pode passar essa informação que ela possa avaliar por que seria importante ajudar ela e a família dela a ficarem saudáveis. Para finalizar, o Dan rapidamente, vai lá e clica nas boxes adequadas para a chamada. Durante toda a interação, isso aconteceu lá do Salesforce e a finalização da ligação se torna mais simples e menos estressante para ele e ele pode ir para a próxima ligação. Nós temos um cliente satisfeito, nós temos um agente envolvido, temos um representante de serviços que pode ajudar e ele pode ir de membro a membro para resolver os problemas deles o mais rápido possível para melhorar os seus resultados. Isso diminui, na verdade, isso aumenta as resoluções da primeira ligação, diminui o tempo da ligação e também diminui a quantidade de ligações que a gente recebe nos nossos centros de serviços, aumenta as nossas habilidades de venda mais produtos que talvez sejam necessários para a Maria, para a família dela e para outros membros que nós atendemos. E nós somos capazes de fazer a mesma coisa com um grupo maior. E nós tratamos esses grupos como um cliente também, e é um passo que a gente inclui todos os funcionários dele, a gente pode entregar o mesmo tipo de capacidades lá na plataforma e ser capaz de dar um relatório para os nossos clientes de como o seu plano de grupo está se saindo. Então, para finalizar tudo isso,
Nesse último slide, nós coletamos todas essas informações. O foco principal dos nossos esforços na Salesforce é trazer para os pacientes e pessoas que eles fiquem mais próximos com os serviços de saúde que eles precisam. Dar para eles uma experiência positiva que vai ajudar com que eles possam controlar a sua saúde. A forma como nós fizemos isso é por construir uma plataforma confiável, que é certificada pela HIPAA, que ela é operável em todos os padrões operáveis da HIPAA e da GDPR, regulamentos da FDA, assim como outros no mundo inteiro. Dentro de todos os nossos produtos para engajar com o membro quando eles precisam para dar os melhores resultados, tanto de um ponto de vista clínico, tanto de um ponto de vista de negócios. Eu vou finalizar aqui e eu vou abrir para as perguntas. Eu sei que isso foi bastante e eu estou feliz para poder responder as perguntas talvez que vocês tenham sobre coisas que nós fazemos, talvez clientes específicos que vocês já viram. Thank you, Greg. Obrigada. Muito obrigado, Greg. Agora nós vamos chamar diretamente a executiva de contas Health da Salesforce, Desirê Gomes Conversani, para fazer a finalização desse bloco. É com você, Desirê. Obrigada, pessoal. Primeiramente, quero agradecer à Unimed FESP e todo o sistema Unimed pelo convite. É sempre um grande prazer fazer parte de todos os eventos e poder dividir com vocês as inovações e tudo que a Salesforce tem feito de bom para a indústria da saúde. Hello, Dr. Greg. Olá, Dr. Greg. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado pelo seu tempo de compartilhar com esse público seleto todo esse poder da plataforma Salesforce. Muito obrigada. Eu recebi muitos elogios da sua apresentação, do conteúdo que você apresentou e foi muito bom. Nós não temos muito tempo. Desculpa, acho que eu te interrompi. Não, só falei assim, que, ok, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Nós não temos muito tempo. Então, eu acho que eu vou selecionar uma das perguntas que as pessoas fizeram. A Camila perguntou, você poderia falar um pouquinho mais sobre a privacidade de dados na Salesforce? Claro. Privacidade de dados é uma das coisas que mais nós nos esforçamos dentro especialmente da parte de saúde. E um dos nossos valores é a confiança, então a gente leva muito a sério, tanto para o paciente, os dados de paciente, quanto os dados da empresa. Privacidade de dados é realmente uma iniciativa muito grande aqui para nós. Eu posso compartilhar com vocês, tem um site que fala só sobre compliance de dados, privacidade de dados no ramo da saúde, e onde os nossos produtos entram nisso, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina, ou até se a sua organização, por exemplo, está fora da América Latina, na região Ásia-Pacífico. Mas para deixar claro, para nós, privacidade de dados era algo central. A HIPAA, nós temos essa certificação, nós somos certificação da GDPR. Nós estamos não apenas a certificação, mas somos certificados Plus, assim como a Alemanha, né, eles têm alguns requisitos mais fortes com privacidade de dados. Nós também somos certificados na França. Nós conseguimos os requisitos tanto no Japão quanto na Austrália, privacidade de dados. América Latina, nós não tivemos nenhum problema no Brasil, ou na Colômbia, ou no México, ou qualquer um dos grandes mercados. Não tivemos nenhum problema de dados, privacidade de dados na América Latina, até onde eu sei, de qualquer um dos nossos clientes na área da saúde. Isso inclui a habilidade de conseguir guardar dados dos pacientes na Salesforce. Dr. Greg, a gente vai precisar terminar agora. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua presença. Foi realmente maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso. E se a gente precisar ter mais algumas conversas, tiver alguém que tiver mais perguntas, eu fico feliz.
Vou ficar feliz em mandar materiais adicionais ou ter reuniões adicionais. Talvez se você só precisa um pouquinho mais de informação sobre o que nós fazemos, eu não vou vender nada para você, eu prometo, eu só vou falar o que a gente faz. Thank you very much. Muito obrigada. Da Unimed, estamos 100% à disposição de todos, imagino que muitos aqui têm o meu contato, então o que vocês precisarem da Salesforce, de cases, como a gente tem trabalhado com o universo de Unimed, por favor, contem conosco, ok? Thank you, doctor. Bye, bye. Bye. Convido a seguir Gil Giardelli para abordar o tema O Futuro do Trabalho, Inovação e Economia Digital. Gil é CEO da 5Era, professor, colabora com o INSPER, Fundação Dom Cabral e PUC, membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro, foi eleito pelo Meio Mensagem como o quarto mais inovador da indústria digital e pela revista Próxima como um dos 5 professores mais inovadores do Brasil. Pesquisa o impacto da inovação, o futuro do trabalho, robôs e humanoides e a transformação digital no mundo dos negócios. Com vocês, Gil Giardelli. Bem-vindo, Gil. Bom trabalho para você. Muito obrigado, uma honra te rever, mesmo que digital. Espero que você esteja com muita saúde. Muito obrigado à Unimed FESP, até esse evento Clique, que eu estou acompanhando desde ontem. Meu robô está aqui acordando, então ele vai fazer um barulhinho. Essa humanoide vai participar conosco. Obrigado pela essa apresentação. No final, a gente vai bater um papo com ela, mas antes da gente bater um papo com ela, eu vou querer realmente compartilhar alguns assuntos com vocês, alguns pontos que são importantes para trazer sobre o futuro do trabalho. Então, nesse futuro do trabalho, deixa eu colocar aqui. Então, o tema que nós escolhemos, e uma curadoria muito bacana, é o futuro do trabalho, inovação e economia digital. Eu vou falar sobre essas mudanças do que está acontecendo no mundo. E começo com essa humanoide, que está aqui no Parlamento Britânico. Ela está realmente conversando com os parlamentares britânicos sobre o fim da era digital, o fim da 4ª Revolução Industrial e o fim da era da informação. No final, vocês vão conhecer a Pepper, eu estou ensinando português para ela, você veste a calça e calça o tênis, então isso é uma mudança como nunca vista, importante para a gente entender essa nova era. Além disso, eu fiz uma seleção de mais de 50 cases sobre o que nós chamamos de medicina preditiva, então quem desejar me manda um e-mail, eu compartilho com vocês em formato de e-book. Então essa revolução industrial dos números na nossa indústria, na indústria da saúde. Então, muitas coisas acontecendo para que você seja preditivo na saúde. E aí, um grande ponto que vem nisso, só para a gente fazer uma abertura, é o que nós chamamos de human to human, que é a humanização no centro de tudo. Sai em todos os conceitos, inclusive na saúde, o B2C, o B2B, e agora entra o ser humano no centro de tudo. Nesse contexto também, eu separei alguns cases para vocês que estão na ponta da inovação, que nós chamamos de Human Design. Aqui é um projeto onde, provavelmente, no futuro, você vai ter nanoformigas dentro de você, robôs, para que elas possam fazer seu primeiro atendimento antes de você chegar no hospital. Então, essas nanoformigas já estão sendo testadas por mais de 15 mil voluntários no mundo. Isso é o que nós chamamos da robótica e da humanização e também da nanotecnologia. Tá? Então, meus amigos, abrindo um pouquinho a nossa discussão, é tempo de pensar o impensável, turbulência, não gosto do termo novo normal, mas turbulência é o novo normal, e a gente precisa realmente aprender com o passado, interrogar o presente e antecipar o futuro. Empresas que não antecipam o futuro estão com complexidade gigantesca. Das 500 maiores da fortuna, aquelas que não têm pensamentos do futuro estão tendo problemas seríssimos. E nesse conceito, vamos falar primeiro por que acabou a era digital e a era da informação. Agora nós vivemos a sociedade global do conhecimento. E uma vida é rica quando ela é rica em pensamentos. Nós temos que falar agora dessa economia do conhecimento. E como toda mudança de era, você tem também a outra parte da moeda. Na verdade, na primeira Revolução Industrial, você tinha Nelson Lud, que criou o ludismo, e ele lutava contra as máquinas de tear automatizadas.
E agora, nessa quinta revolução, que eu já vou dar o nome para vocês, que é a Sociedade Global do Conhecimento, que já chega com a Sociedade Global pelo Conhecimento, existe do outro lado a paixão pela ignorância. São milhões, bilhões de pessoas que até têm acesso à informação, mas não desejam saber. E aí o futuro do trabalho passa por aqueles que estão realmente repensando sobre essa era do conhecimento. E aí o conhecimento vem com a inovação dos comuns. A inovação dos comuns é algo fantástico, ela vem baseada numa revolução científica como nunca vista, e mais do que isso, ela vem dita num lugar onde nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Então, nesse conceito de nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos, nós deixamos bem claro essa nova era, esse novo momento do mundo, e é importante entender a experiência humana aumentada. Eu posso assegurar que, baseados em dados, que baseados em vários processos de conhecimento, em um site chamado Nosso Mundo em Dados, nós vivemos uma experiência aumentada como nunca visto, um florescimento humano, uma sabedoria espiritual e um conhecimento científico, em escala global. Nunca se ajudou tantas pessoas nessa nova era. E o ponto é que você vive agora essa realidade aumentada, mas também ela vem acompanhada de novos tipos de palavras. Você entende que uma era mudou quando as palavras mudaram. E a questão é que palavras falam mais fortes que documentos. E a maioria das palavras que nós criamos hoje são palavras que ou nasceram ou criaram força entre a Revolução Francesa e a primeira Revolução Industrial. E agora, se nós temos que ter um novo mundo, nós precisamos de novas palavras, e é isso que eu quero trazer para vocês. Como já trouxe sobre o Human to Human, os portões quânticos, os hackers da vida na medicina, e peço desculpas um pouco porque está interrompendo o vídeo, mas o vídeo deveria ser fluido, mas a gente teve algum probleminha técnico sobre isso, mas vão receber. E aí, o que é esse novo mundo? Um mundo híbrido, onde nós teremos, por exemplo, esse pequeno Tamagotchi na tela maior, onde ele ajuda pessoas que estão em estados terminais, ou você tem até cachorros robôs, como vocês estão vendo aqui, que ajudam em Singapura. Aqui, se você estiver em parques e não manter o distanciamento, de uma forma simpática, esse cachorro vai falar com você. Então, a gente vive esse novo momento. E aí vem o mundo físico, então, um mundo completamente diferente, um mundo onde nós estamos usando, por exemplo, esses leitores de ondas cerebrais para entender sobre as fronteiras do cérebro, para entender o que elas estão achando sobre uma venda de um produto, quando ela olha um produto que elas sentem, e mais do que isso, nós também estamos entendendo sobre sonhos. Então, a gente vai ter que sempre discutir tudo isso no que nós chamamos do mundo do que é certo, do que temos da ética e do que isso impacta no mundo. E aí esse mundo físico traz uma série de processos. Você já tem o McDonald's, por exemplo, e várias empresas que, para você trabalhar lá, você vai ter que falar com um tipo de speaker de inteligência artificial, como esse que eu estou na mão. São inúmeros speakers, aqui já tem speakers de R$100, então entenda que se o primeiro momento desse mundo da inovação digital eram textos, depois nós falamos de fotos, depois vídeos, agora vamos para o comando de voz. E aí você tem uma série de cases que nós entendemos que a pirâmide de Maslow ficou para trás e agora sai a sobrevivência e entram as emoções. E nesse conceito de emoções fica muito claro, porque você tem, por exemplo, uma fralda que já conversa com os pais para saber se essa pessoa está realmente com... Se o bebezinho encheu a sua fraldinha. Você já tem escovas de dentes com inteligência artificial para te falar se você está conseguindo realmente... se você está conseguindo realmente escovar o seu dente de forma correta. Então, a gente vive realmente uma mudança. E com tudo isso, nós temos um ponto que é muito importante, que é o quê? Aquela antiga economia, né, da distribuição da curva de sino, agora da classe média, ela é trocada por um outro nome, não sabemos o nome definitivo, mas sai a economia como nós conhecemos, e agora é uma economia criativa, circular, digital, de baixo carbono, gig, né, de sob demanda. Isso muda completamente nosso mundo. E aí, coloque alguns pontos nessa nova economia. É a economia da atenção. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou acompanhando aqui no chat as conversas que vocês estão colocando no outro computador, como vocês estão assistindo. A economia da atenção vem acompanhada também da sociedade imediatista. Os produtos que mais crescem no mundo são Botox, Red Bull, Viagra e smartphones e seus congêneres. E aqui é um livro que vocês estão vendo, por exemplo, onde esse livro ele consegue
você tem que combinar com o livro, ele é um de IoT, quanto tempo você vai ler ele? Se você não lê, ele se autodestrói. Eu nunca imaginei que as pessoas iam realmente sofrer de pagar para serem mais ansiosas. Então, tudo que tem uma economia da atenção, tem a sociedade imediatista. Tem a economia, né, do conhecimento, tem também a paixão pela ignorância. E aí, sobre inovação, chegou o momento da falar da tríplice hélice da inovação. Países que estão dando corretamente, eu estava vendo a apresentação do Jeromel, precisam de mudanças. Então, a tríplice hélice da inovação é feita sobre empreendedores, empresários, políticas públicas e também a alta academia. É um pouco do clique, é um pouco do nosso evento. Isso muda completamente a nossa forma de agir e de pensar. E aí, algumas grandes tendências de entrar no trabalho. A economia verde, lá nos Estados Unidos, de acordo com a Secretaria de Trabalho, que seria nosso Ministério do Trabalho, está gerando 10 vezes mais empregos do que os empregos vindo, por exemplo, da economia feita de petróleo, de gasolina. Então, você tem aí uma nova era, que são novos empregos, como eu vou falar para vocês de uma forma. Outro ponto importante que vem nessa nova sociedade é que preservar o planeta é a nossa utopia do século XXI. Agora, qual é o ponto? Todos os modelos estão errados, os antigos do século passado. Alguns ainda são úteis, mas a gente vai ter que rever conceitos de preservar o planeta e de repensar esse novo mundo. Então, meus amigos, o que eu queria dizer para vocês nessa primeira parte, espero que vocês estejam gostando e quem quiser comentar aqui no chat, para eu ver como está sendo tudo isso, né? Bretton Woods, que foi aquela congresso que aconteceu nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, onde se discutiu uma série de conceitos, normatizou para a economia do século XX, já não está cabendo mais. Por exemplo, no conceito de globalização, nós estamos vivendo a desglobalização. Isso realmente vai ter todo um processo diferenciado de mudança que vai repensar. E aí, conceitos como produtividade de fatores, PIB, viraram índices arcaicos de prosperidade econômica. E agora nós temos nova forma de calcular o PIB em vários países. O Brasil, espero que adote brevemente, mas, por exemplo, além do acúmulo de capital que era do século passado, agora é base de intelecto e penetração da inteligência artificial, né, como o Jeromel disse anteriormente. Então, você vive realmente uma nova fase, e aí eu quero dar posições sobre isso, né? E o outro ponto, com essa nova transparência dessa EA Economy, vem o que nós chamamos de combater a segunda pandemia, a pandemia global da corrupção. É uma transparência radical como nunca visto, e aqui vocês estão vendo o rei Juan, que foi rei da França durante décadas. Ele estava tendo que fugir do seu país, porque a Suíça, né, denunciou que existiam 100 milhões de euros numa conta da Suíça que vinha de corrupção em vários contratos que o rei Juan fez com os países árabes. Então, meus amigos, é uma transparência radical como nunca visto. E aí falei da sociedade para chegar no ponto principal. Como se chama essa sociedade? Não temos o nome definitivo, mas acredito que seja o melhor que está sendo usado na cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos. Se é uma sociedade do conhecimento, se é uma sociedade da imaginação, de uma superinteligência e da ética, Shinzo Abe, que foi durante quase 8 anos o primeiro-ministro chinês e recebeu a última cúpula presencial do G20 na cidade de Osaka, no Japão, ele disse, não podemos chamar isso de quinta revolução industrial. E o que ele disse, chamou isso da sociedade 5.0. Uma sociedade onde essa sociedade tem que buscar as inovações, sem esquecer da igualdade. Ela entende que tem que cuidar do capitalismo e, mais do que isso, ou o mundo será dos 7 bilhões de pessoas ou não será de absolutamente ninguém. Então, nessa nova era, realmente pensamos esses novos conceitos da sociedade 5.0. Essa sociedade 5.0 vem para ser uma resposta à quarta revolução industrial e todas aquelas que nós colocávamos a fábrica, a indústria, as máquinas no centro. E temos que entender, queridos amigos, que uma coisa coexiste com a outra. Não adianta falar que não vai ter nenhum tipo de coexistência, mas tem pessoas, aqui no Brasil tem ainda empresas que vivem a primeira revolução industrial e outras já estão na sociedade 5.0. E aí, o impacto disso no trabalho, né? Aqui vocês estão vendo um bailarino japonês, ele é um bailarino muito famoso no mundo inteiro, ele tem uma dança que ela é secular, e agora ele está dançando com a parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele certamente não sabe o algoritmo que faz tocar o piano, mas ele já entendeu que ele tem que harmonizar a sua dança secular com o dó sustenido.
É uma mudança de profissões e todos nós seremos impactados. E aqui, trazendo um pouquinho sobre o que falou, eu fui como professor convidado na Universidade de Hong Kong, fui conhecer também em Pequim a universidade mais importante hoje do mundo, mais procurada por líderes executivos no MBA, né, chama Programa Yunpei, em Pequim. Eles ensinam inteligência artificial, engenharia e artes para profissionais como vocês. Mas o ponto mais importante é que, na verdade, aqui é essa intersecção entre essas três áreas. Esse pianista se chama Lang Lang, ele é nosso Beethoven, nosso Mozart do século XXI, e ele está tocando, ele conseguiu com uma equipe gigantesca concluir a Nona Sinfonia de Schubert, que é a Sinfonia Inacabada há 198 anos, e convidou como bailarina esse avatar, que se chama a senhorita Iva Manotosh, e eles estão fazendo esse programa artístico para mostrar como foi a conclusão da Nona Sinfonia Inacabada. Mas a pergunta não é sobre arte. Que tipo de profissionais nós precisamos transdisciplinares para entender e criar, usar inteligência artificial e arte junto, usar engenharia e piano. Isso é uma mudança como nunca visto. E aí, para falar de trabalho, hoje, não que nós não precisamos trabalhar, mas 50% dos empregos que estão disponíveis no mundo não necessitam do diploma como nós conhecemos. Precisam-se de muito conhecimento, de muito aprendizado, mas os diplomas que nós temos hoje estão formando as pessoas que precisam. E aí temos também o paradoxo do novo emprego. Para vocês terem uma ideia, numa rede de café ali na capital britânica, em Londres, criaram 15 vagas, para cada vaga, 1.701 baristas se inscreveram. E aí, para a vaga de Stephen Hawking na Universidade de Oxford, apenas 40 pessoas se inscreveram para a vaga dele. Então, existe um descompasso entre o que as universidades estão ensinando e o que o mundo realmente está precisando. E, além disso, eu peguei uma série de estudos e eu vou colocar disponíveis para vocês, quem desejar, só mandar um e-mail. A mediana é que 13% de quem está trabalhando hoje está engajado no trabalho. E os outros têm uma ausência de motivação que vai do nível de 1 a 5. Porque o conceito de trabalho de comunidade, de contribuir, de domínio de status, está sendo trocado, e esse é o mundo do pós-trabalho. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: todo trabalho é muito nobre, mas nem todo trabalho cabe no século XXI. A gente vai ter que entender quais são esses novos trabalhos. E aí o trabalho vem carregado do quê? Ele tem que trazer uma era do conhecimento, mas a maioria dos trabalhos são repetitivos. Ele tem que desenvolver seu lado intelectual e abstrato, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma precariedade do trabalho, onde o trabalho parece uma ditadura. E um dos luxos é dormir 8 horas. Então, são uma série de fatores que trazem essa desmotivação gigantesca. E vocês, como líderes, têm que entender sobre essa desmotivação. E aí, qual é o ponto mais interessante? De cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, quase 3 novos estão se criando. Isso é algo fantástico, só que é um descompasso sobre... E aí eu quero dar um exemplo sobre isso. Aqui é uma rede de professores que eu faço parte. Essa professora está dando aula para pessoas do mundo inteiro. Ela está numa sala digital e ela está ali interagindo com seus alunos e, além disso, mais de 9 pessoas trabalham atrás dela. Olha que interessante esse pensamento de que aqui não é só 2,6 empregos, são mais de 6 empregos que estão sendo criados nessa nova era. E aí vocês podem olhar no meu canal do YouTube, eu entrevistando uma das pessoas da minha equipe, uma menina no sentido respeitoso, 22 anos, que se tornou uma roboticista. Roboticista é algo que está começando no mundo, mas eu já formei aqui 3 roboticistas, 2 foram para grandes outras empresas mundiais de tecnologia, mas agora todos esses empregos são pessoas que trabalham aqui comigo. Fica aqui o convite para que vocês possam um dia me visitar, um dia conversar com essas pessoas, olhar ali no meu YouTube sobre essa entrevista. Então, são novos empregos, mas sempre falo assim, os antigos empregos vão acabar? De forma alguma. A Universidade de Cambridge, ela, há 10 anos atrás, de Oxford, desculpa, soltou um documento que apavorou a todos, dizendo sobre o fim do trabalho, só que até ela se corrigiu recentemente, e os trabalhos, 99% deles vão se manter, mas com ressignificado. E o maior exemplo disso que eu pego aqui é Dave Gibbons. Dave Gibbons é um super desenhista, ele hoje é um septuagenário, 73 anos de idade, mas ele sempre desenhou. Quando era criança, ele fazia um desenho na TV aberta, que era a Liga da Justiça. Tinha o Super-Homem, a Mulher Maravilha, os Super Gêmeos ativar. Hoje, ele continua desenhando, mas agora ele desenha para a realidade virtual, para argumento de realidade, para 5G,
Mas o conceito do desenho, do ilustrador, continua. E ele nos prova que ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade, e sim com quanto você encara as mudanças. Então, meus amigos, e aí muito vem a pergunta assim, e o Brasil? A boa notícia é que o Brasil também está como quase todos os países, exceto alguns países orientais, e para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aqui o case da Comunidade Europeia, que no ano de 2018 lançou um projeto para que no ano que vem, em 2021, apenas 1% de toda a população da Comunidade Europeia tenha algum tipo de diploma dessa EA Economy, da economia da inteligência artificial. Então, asseguro que nós estamos no momento de aprender, e eu vou abrir vários portais aqui. Quem quiser aprender mais, pode. Então, só 1% da população está entendendo o que está acontecendo do impacto dessa inteligência artificial. E aí, antes de eu entrar nessa fase, eu queria interromper aqui meu compartilhamento e perguntar para os meus amigos aí que estão ajudando no evento se eles querem entrar com alguma pergunta, porque eu acho que é importante, nesse momento de aula, a gente fazer algumas discussões, alguns debates, né? Senão eu fico aqui só falando, então a gente faz uma pausa, pego a atenção de vocês de volta e volto. Tem alguém aí da nossa equipe de produção? Quer fazer algum comentário? Deixa eu ver aqui no nosso chat como está tudo isso. Estou vendo aqui que tem o Jailton Pinheiro, a Ana Cláudia, a Juliana, o Leandro. Oi, Gil, bom dia. Bom dia, tá me escutando bem? Estou escutando Muito sim. bem. Que choque de realidade, né? É um conteúdo atrás do outro, vai só fomentando os nossos anseios aqui. Eu anotei várias coisas para te perguntar, várias, vou filtrar aqui. A gente fala muito que o ser humano primeiro, o ser humano no centro, o que diferencia o ser humano do robô. E aí, vendo sua apresentação, eu vi uma função do futuro, terapeuta da empatia artificial. O que é isso? Você acha mesmo que, na sua visão, o ser humano, a empatia que ganha o ser humano do robô também pode ser movimentada e os robôs podem aprender a ter empatia? Sim, claro. No finalzinho, eu vou mostrar para vocês a Pepper. O olho dela, para ser feito, demorou quase 2 anos de trabalho, porque precisava fazer um olho que fosse agradável para ocidentais e orientais, não trouxesse questões de medo, né? Então isso faz parte dessa empatia de robôs, porque durante muito tempo Hollywood fez o conceito de robôs onde as pessoas tinham medo dos robôs, acreditavam que eles iam tirar o nosso espaço, iam nos dominar. Então agora tem esse conceito de pensar no movimento dos braços dela, no movimento do seu olho, no piscar do olho. O vídeo está dando algumas interrompidas, então a gente não consegue ver de uma certa assim, fluida, mas aquele Tamaguchi grande que ajuda pessoas com estado terminal de oncologia faz parte dessa discussão, né, de ajudar a ter mais humanização nos robôs. Que a Carol falou, bom dia, né, e obrigado pela apresentação. Muito bacana essa sinergia sua também com o sistema Unimed, né? Já tive oportunidade de participar com você em algumas apresentações. Essa linha que a Carol comentou do robô é algo que a gente sempre comentou ou comenta, né? Que o robô nunca vai ter a empatia, né? Ou o sentimento que o ser humano tem, né? Não tem sentimento por ser máquina, enfim. E uma das questões que você comentou em relação ao emprego, né? Que a gente tem um sentimento, sim, principalmente em relação a robô, a inovações, enfim, da perda do emprego, né? E você já mostrou aí que, pelo contrário, 1 se perde, 2,6 se criam, né? Obviamente, aqui até o questionamento se na tua visão, esses empregos novos, né? Se serão empregos que vão exigir mais conhecimentos específicos, como você entende que o Brasil está se preparando nisso em relação à educação, tá? E até uma provocação com o nosso tema anterior, que o Ricardo Jeromel falou que os chineses, ao longo do tempo, se prepararam muito à questão da educação, né? Provavelmente a gente vai ter uma disputa grande aí em relação ao emprego versus conhecimento. Então, como é que fica o Brasil nesse cenário que a gente entende aí que tem uma questão de educação, um desafio muito grande aqui no nosso país? Olá, tá cortando um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. E até uma provocação com o nosso tema anterior. O primeiro ponto o que está acontecendo é que realmente a China está muito à frente. Só para te dar um exemplo sobre isso, quando eu estava no MIT, eu fui
estava ali fazendo minha cadeira de estudos e, de repente, me deparei no campus, que é um campus aberto, estava tendo um movimento para... eram pós-doutores em EA Economy e Inteligência Artificial. Eram 21 pessoas que estavam celebrando, né, esse momento de ser um pós-doutor em EA Economy, né, a economia da inteligência artificial. 16 eram chineses. Então, realmente, eles investiram muito em educação. Uma vez eu estive num evento, e eu fui um dos debatedores, né, em Manchester, na Grã-Bretanha, sobre essa nova era, e o debate era eu, como brasileiro, não representando o Brasil, tinha uma pessoa da China, e perguntei para ela como vocês tiraram 600 milhões de pessoas da miséria absoluta. Como vocês tiraram... eles falaram assim, nós colocamos na sociedade que todos iriam prosperar, desde que estudassem e trabalhassem. Talvez alguns primeiros, mas todos iriam prosperar. Então, a China realmente tem esse momento. E aí, sobre o Brasil, nós temos ilhas de inovação. Nosso desafio é criar pontes para que essas ilhas se tornem uma nação inovadora, né? E sempre que pergunto do Brasil, a resposta é, nós vivemos vários momentos do Brasil. Você tem o momento zero, pessoas que não têm nem eletricidade, como eu já presenciei. No ano passado fui visitar um local aqui no interior do Brasil e eletricidade nenhuma, então essas pessoas não estão nem na primeira revolução industrial. E ao mesmo tempo nós temos um clique, né, com milhares de pessoas conectadas, um robô de alta patente de inteligência artificial. Então é realmente uma mudança como nunca visto. E o Brasil precisa, na verdade, criar um projeto. Qual é o nosso projeto Nação Inovadora do século XXI? Nessa linha, tem uma pergunta do chat, que inclusive é do Sérgio. Tem mais alguma pergunta ou quer que eu continue? Tem mais uma. Na verdade, tem várias. Se deixar, a gente vai perguntando. Só vou fazer uma que o Sérgio mandou pra gente e faz muito sentido com o que você está falando agora. Se você entende que a renda mínima universal vai ser necessária para a gente conseguir investir, falar mais, engajar mais pessoas em inovação e nessas novas habilidades que elas vão exigir. Opa, acho que a gente teve um problema de conexão com o Gil. O Gil teve? Tá, vamos tentar aqui. Vamos tentar recuperar o Gil, acho que ele caiu a conexão dele. A gente já volta já com ele aqui. Voltou? Voltei. Voltou. Caiu. Vamos lá. Você conseguiu ouvir a pergunta, Gil? Consegui, mas se você puder repetir só resumidamente, só para ver se não perdi nenhum ponto. O Sérgio perguntou, na linha do que a gente estava falando, né? Se você entende que a renda mínima universal, ela vai ser necessária, até falando de tecnologia, de inovação, e o quanto a gente vai precisar investir em pessoas para estarem prontas para isso. Temos alguns pontos que nós precisamos repensar, tá? Por exemplo, hoje você tem profissionais, eu trabalhei numa automação de uma grande avicultura, onde essa avicultura ela tinha vários profissionais que eram os catadores do ovo de um dia. Os catadores de ovo de um dia, eles tudo é automatizado nessa avicultura, menos pegar o ovo e levar para uma incubadora. Essas pessoas tinham 3 mil ovos por dia para recolher. A pergunta é, cabe no século XXI esse trabalho? Esse trabalho é muito nobre, mas ele não cabe mais. Agora, sim, nós vamos precisar de uma renda mínima básica, porque nós já sofremos, desde a década de 70, o desemprego tecnológico. Agora, a questão que a formatação da renda mínima básica já teve 2 grandes testes em 2 países durante 2 anos, que foi o Irã e a Mongólia, né? E até o Banco Mundial acompanhou muito isso, só que depois de 2 anos o projeto acabou, porque realmente se você não tem uma porta de saída no programa de renda mínima básica, você começa a perder o conceito de uma nação empreendedora e inovadora, e a nação começa quase que ficar adormecida. Então, claro que a gente vai precisar ajudar nesses próximos anos bilhões de pessoas que terão problemas de trabalho, mas eu acho que a renda mínima básica precisa ser, não acho, baseado em estudos, ela vai ter que ser aperfeiçoada, porque tudo tem que ter uma porta de saída. Então, isso é um ponto importante de pensamento. E aí, a médio prazo, a única forma da gente se preparar isso é investir na educação de base. É muito difícil para uma pessoa que teve uma educação que não é boa de base, ela possa entrar nessa nova era. Só para citar um exemplo para vocês, hoje, né, mais de 50% dos nossos graduandos
no Brasil são analfabetos funcionais ou em matemática, ou em português, ou em ambos. E aí a única ponto de você voltar com isso é não pensar, essas pessoas vão ter muita dificuldade no trabalho, a gente tem que investir na educação de base. Temos tempo para mais uma pergunta, eu continuo aqui, voltando. Show, legal. Então eu vou perguntar, de novo falando de educação, a gente sabe que esse problema de educação básica, né? Mas vamos precisar de novas habilidades, né, Gil? E os nossos líderes vão precisar estar prontos para desenvolver essas novas habilidades. Então, o que você deixa de recado para as pessoas que estão pensando lá no futuro, o que elas vão precisar desenvolver como novas habilidades? E para os nossos líderes, o que eles vão precisar desenvolver nos times para a gente estar pronto, minimamente pronto, para tudo isso que vem pela frente? Olha, eu vou responder de várias maneiras, mas aí eu volto na minha apresentação, respondo um pouco e a gente volta aqui no finalzinho para conhecer a Pepper, mas pegando a sua pergunta, né, que ela é muito importante. Quais as habilidades agora? Não tem uma receita de bolo, eu durante a apresentação vou colocar pelo menos 3, mas para não deixar sem resposta, pergunta da minha querida amiga, vou colocar aqui um ponto que é muito importante. Durante muito tempo, nós acreditávamos que as máquinas iam ter deep learning, né? E agora isso foi caído para baixo. Eu peguei aqui um exemplo da área de saúde, tá? Essa daqui, como vocês devem conhecer, é o robô Da Vinci. Ele faz operações intercontinentais. Se você tem esse robô aqui na Unimed de Ribeirão e tem esse mesmo robô na Unimed de Manaus ou do Rio de Janeiro, você vai poder operar, né, via interestadual e até via intercontinentes. Mas depois de muito tempo de ação desse robô, nós entendemos que as máquinas ficarão com o aprendizado que nós chamamos de aprendizado comum. Eles aprendem conosco. E nós, humanos, precisaremos em todas as áreas de compreensão, de emoção, de questionamento, de experiências, de repertório cultural. E isso é uma mudança como nunca visto. Isso é uma mudança de que você precisa de um tipo de educação muito diferenciada. E aí, para levar mais para esse ponto da educação, eu queria falar de futuro. Eu faço parte de 2 instituições que pensam futuro, estudos do futuro, né? Tomem cuidado que o futurismo não existe, porque ele é um erro, até porque ele é ligado a uma área da arte da Segunda Guerra Mundial, mas os estudiosos de futuro, nós somos extremamente otimistas, racionais, baseados em dados, e com a certeza que nós estamos tendo um número muito bacana dessa nova era do mundo, né? E nesse conceito, só que falar de futuro sempre foi muito complicado. Por exemplo, que as pessoas não queriam saber sobre seu DNA, vou trazer sobre isso, que não existia valor na internet, que os computadores eram de uso inúteis e que os aviões nunca seriam meios de transporte. Por que se errava tanto? Porque nós utilizávamos modelos matemáticos que eram modelos muito antigos para entender esse novo mundo. Esse mundo que está nascendo nesse século XXI, que não é nem mais mundo VUCA, que o VUCA já acabou, já ficou para trás. Mas o que é esse ponto importante? Usando uma série de processos do mundo das ciências humanas e processos matemáticos, como sociedade artificial, ou algoritmos desenvolvidos na Universidade Sapienza de Roma, né, a gente está conseguindo pensar o futuro nas últimas décadas com 96% de assertividade. E aí, nesse conceito, nós temos um mundo fantástico. O primeiro muitos estudiosos do futuro, desde a década de 60, falam que o ano de 2010 a 2030, nós teríamos uma explosão de inteligência como nunca visto. Uma explosão da inteligência que vai nos mudar. Tudo tecnologicamente é possível. O que falta é nós pensarmos qual o impacto disso e dessa nova era, né? E outro ponto que eu quero colocar sobre estudos do futuro, um economista e também estudioso do futuro, John Maynard Keynes, ele disse nos anos 40 que o nosso capitalismo ia até 2030. Começou ali em 1580 nas grandes revoluções, nas grandes navegações, e a partir dali 2030 não é que a gente teria um novo sistema, mas os problemas básicos teriam resolvidos. Posso assegurar que saneamento básico vai ser resolvido com o conceito de nanotecnologia. Eu desenvolvi junto com a Imperial College, uma mandala da inovação, que são mais de 260 inovações, e posso assegurar que todos os problemas antigos nós estamos prontos para resolver. O que falta é vontade política e o que falta é um pensamento sistêmico para resolver os problemas. Mas, dentro desse conceito, que caímos na EA Economy, ela vai reduzir os custos em 50% e vai trazer 3 vezes mais velocidades. Claro que isso traz muitos obstáculos, né? Obstáculo econômico, técnico, político, cultural, mas eu acho que isso é um dos debates aqui do nosso clique, né, sobre essa economia. E aí vem alguns pontos importantes.
O EA Economy vai trazer mais empregos com maiores salários. Só que, ao mesmo tempo, é o fim da classe média como nós conhecemos. Vou dar um exemplo claro disso. Hoje você tem, aqui na cidade de São Paulo, 200 mil pessoas esperando para poder trabalhar para os super aplicativos de entrega, né? Como Rappi, Uber Eats. Mas os aplicativos não vão deixar isso acontecer, porque senão ele acaba com o modelo de negócio dele. E, ao mesmo tempo, você tem no Brasil quase 60 mil vagas para cientistas de dados, né, em todas as áreas, na medicina, na administração, no jornalismo, né? A nova faculdade de medicina do Brasil, que começou esse ano, do Hospital Einstein, 30% do que os alunos vão aprender na sua nova faculdade vem de ciências de dados ligados à medicina. Então, é realmente uma mudança como nunca visto. E aí eu queria trazer aqui alguns exemplos fora da nossa indústria, mas para vocês entenderem que é preciso conhecimento tecnológico especializado. Aqui é uma plataforma de inteligência artificial para produtores de mel. E é mundial, você tem pessoas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e você troca dados e informações. Isso fez com que aumentasse a produção de mel no mundo em quase 40%. Então, hoje, alguém que produz mel tem que entender de abelhas, tem que entender de agricultura e também tem que ter conhecimentos especializados de tecnologia. Vamos pegar uma outra área? Você tem, né, compradores de atum, que eles usam hoje uma plataforma de inteligência artificial para entender que atum é aquele, existem mais de 50 tipos, qual vai ser, quanto que ela tem de ômega 3, uma série de dados, mais de 50 dados. Então, hoje, todos nós, independe da sua área, você como líder, né, de uma Unimed, vai ter que ter alfabetização de dados, alfabetização tecnológica e, a mais importante, a alfabetização humana. E aí, amigos, a inovação tem que estar no centro de tudo, apesar dela ser uma palavra muito mal utilizada, mas a inovação é importante, porque sem ela, qualquer corporação, sociedade, entra em decadência. E aí, meus amigos, bem-vindo ao que nós chamamos de você todo dia entender essa economia compartilhada. Você é o que você compartilha todo dia. É uma inovação aberta, todas as áreas ali compartilhando, e é um aprendizado colaborativo como nunca visto. Então, isso muda a forma de você ser gestor, de você liderar, né? E aí, meus amigos, eu queria falar de pessoas preditivas, de líderes preditivos. Líderes preditivos, eles sabem que turbulência é o novo normal, que turbulência é um outro mundo fantástico, que a gente precisa pensar nessas pessoas preditivas trabalham em empresas preditivas, numa Unimed preditiva. E aí eu vou pegar um exemplo de fora, e é importante a gente olhar outras indústrias para pensar em inovação. A NASA, daqui a 30 anos, vai celebrar o seu centenário, e ela já celebrou o seu centenário, ela sabe que vai celebrar também fora do planeta Terra. E ela já mostrou para o mundo como será a celebração da NASA no planeta Terra e também fora dele. A pergunta é, você como uma pessoa preditiva, que trabalha numa empresa do futuro, né, ligada ao futuro, o futuro do mundo, a economia cooperada, você consegue todo dia pensar no futuro? Ou você só está preso no que nós chamamos da gestão do ai meu Deus, isso é para ontem? E aquelas pessoas que estiverem só pensando, engolidos, seduzidos pelo operacional, vão ficar com muito problema. Então, seja preditivo também. E nesse conceito, queria trazer sinais do futuro. Sinais do futuro que são fantásticos para nós, né, que pensam realmente essa nova área. E eu queria trazer de outras áreas. Eu dei um curso na Universidade de Stanford, esse ano não foi possível repeti-lo, né, e ali é uma curadoria que eu faço para brasileiros que começam a estudar em Stanford. No último dia, um curso de 5 dias, eu levo eles para uma fazenda totalmente digitalizada, próxima de Stanford, a 35 quilômetros. Mas sabe qual é o ponto daqui fantástico? Que a fazenda, apesar de ter robôs, de IoT, etc., aqui é a central de produção, que ele entende qual a produção de vinho em 12 nano-regiões daquela fazenda. O mais importante, quem criou isso é um médico argentino que se muda para Stanford para dar aulas. Ele vai até lá para começar a dar aulas. Ele vende sua patente do catéter para a Janssen, que é do grupo Johnson & Johnson. Ele monta essa vinicultura totalmente digitalizada. Hoje ele continua lecionando, sua família está vendendo um belíssimo vinho e, além disso, a sua equipe está digitalizando casas de bebidas no mundo inteiro. Casas de bebidas em Bordeaux, em Champagne, na França, cavas na Espanha, né, e viniculturas na Itália, por exemplo. Então, esse médico, ele não sabe qual é o algoritmo que está por trás para entender a produção, mas ele já entendeu que era possível mudar o conceito de produzir bebidas, no caso vinho, que desde os sumérios não mudava radicalmente. E aqui vocês estão conhecendo a maior fazenda vertical do mundo,
Essa fazenda fica em Dubai. Dubai é um grande deserto, mas eles estão aqui produzindo todos os legumes e verduras que são consumidos naquele deserto, no aeroporto de maior conexão internacional do mundo, que fica em Dubai. Vai acabar com a fazenda horizontal? De forma alguma, mas a fazenda horizontal vai ter que ter outros tipos de qualidades, né? Uma delas é cuidar do meio ambiente. Então, tudo está mudando. E aí a gente muda realmente nesse conceito, né? E essas forças disruptivas, que eu quero falar algumas para vocês, que são muito importantes. E eu queria falar sobre as habilidades. As habilidades que a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico disse que aqui são as 14 habilidades para essa nova era. Esse é o momento que você pode tirar foto, depois me pedir o estudo. Mas ele disse o seguinte: se você tiver apenas 3 delas, você vai estar muito à frente do mundo. Então, apenas 3 dessas 14. E outro ponto interessante é que apenas 2 ligados à tecnologia, né, que é a alfabetização de dados e a alfabetização tecnológica. Olha que interessante isso. Então, isso é uma mudança como nunca visto. Se você tem pensamento lógico, criativo, resolve problemas complexos, você está vivendo uma nova era, né? E aí eu queria falar sobre o processo criativo. Pensa assim, ele é como uma grande tempestade. É um movimento que enfurece, traz confusão, caos, dúvida, depois o dinamismo. Mas para você desconstruir as fronteiras do pensamento, você tem que ser transdisciplinar. Essa é uma das grandes qualidades do trabalho do século XXI. Você almoça todo dia com as mesmas pessoas, quando era possível a gente almoçar? Você só conversa sempre com o mesmo grupo? Você só segue pessoas nas mídias sociais que pensam igual a você? Eu tenho um professor muito amigo que eu discordo de quase tudo que ele fala e escreve. E ele também sobre o que eu falo e escrevo. Mas a gente faz questão de almoçar uma vez por mês, ou fazer bate-papos. Agora a gente fez vinhos, né, cada um na sua casa, mas para debater, questionar, divergir, mas sair com novos pensamentos. Você está fazendo isso? Isso é a transdisciplinaridade. E mais do que isso, né, líderes tendem a perder um pouquinho da essência mais importante, que é a semente da invenção e da inovação, que é a curiosidade. E aí você está sendo curioso? Você separa todos os dias 15 minutinhos para aprender algo diferente, mesmo que você não vai usar naquele momento? Lembre-se, não sejam seduzidos pelo operacional. E aí a invenção e a inovação, ela vem do início da sementinha da curiosidade, né? E aí eu queria falar de liderança, que é um pouco do nosso clique, né? A liderança agora, ela não pode ser uma liderança só totalmente financista, ela tem que ser uma liderança também que tem ênfase para a produtividade, para a eficiência operacional, para a eficiência financeira, mas também enfatiza a criatividade, a colaboração e a cocriação e a inclusão. Isso é chamado de organização em rede. Isso é tão profundo, meus amigos, que nós temos uma pesquisa durante 15 anos, né, todos os anos, nos últimos 15 anos, na Universidade de Stanford, e perguntavam para os liderados qual era a habilidade que eles mais gostavam dos seus líderes. Nos primeiros anos era a perfeição de falar para onde vai a nossa equipe, para onde o mundo vai. Nos últimos anos tem aparecido como principal qualidade esperada dos liderados pelos seus líderes é honestidade e humildade. Honestidade e humildade de falar, eu não sei, vamos buscar lá fora ou dentro do grupo. Honestidade e humildade de perguntar se alguém do grupo sabe qual seria o caminho mais fácil. Isso é o fim da síndrome do super-herói e da super-heroína. Durante muito tempo era assim que se construía executivos. E aí, meus amigos, o que fica para todos nós é que antes era o menor engolindo o menor, o maior engolindo o menor, o mais lento ficando para trás, e agora não. Você tem que ser rápido, mas você não precisa ser o mais rápido, você tem que agir com sabedoria. E para agir com sabedoria, você tem que ter uma série de capacidades de liderança, digitais, de inovação, de intraempreendedorismo. É claro que é fácil falar daqui, não tem receita de bolo, mas isso é um pensamento muito... E aí, como eu disse, o Human to Human no começo, né? Chevron, energia humana, JetBlue, voo lá da humanidade, e agora, depois de um trabalho muito sério, se fala que o ser humano tem que estar no centro de tudo. E o ser humano, nesse conceito, como a Shell, que ela disse que ela é especialista em humanologia. E ela fazendo uma série de ações de cocriação e colaboração para provar que ela é especialista em humanologia. Então, mudou absolutamente tudo. E antes da gente abrir
para as nossas perguntas, né? Bem-vindos aos ambientes complexos. Na década de 80, era um ambiente complexo a cada 10 anos. Nos anos de 1990, 2 ambientes complexos a cada 5 anos. E agora são todos os ambientes complexos agindo simultaneamente, ou pelo menos 80% deles. E você, como líder, você tem que fazer a gestão do presente todo dia. Todo dia você tem que fazer a gestão da mudança. Mas a mudança mais difícil é a sua como líder. Se você mudar a sua equipe, olha isso como exemplo. Depois fazer a gestão da inovação e a gestão do futuro. É complexo, mas esse é um dos caminhos que nós estamos estudando. E aí você vai ter que ter eficiência operacional, eficiência financeira e eficiência da inovação. Todas as empresas que nós estudamos no mundo, em um projeto mundial, que não tem agora só tem eficiência operacional e financeira e não colocou a eficiência da inovação, está com muito problema. Então, repense nesse mundo. E aí, né, vem essa liderança agora que nós chamamos de 360 graus. Elas são empresas que têm que ser atores sociais e comerciais. Você tem que fazer seus colaboradores trabalharem com o propósito da empresa, cada um tem seu propósito individual. Nossos produtos e serviços têm que ser socialmente responsáveis, que é o caso das cooperativas, e também trazer desempenho financeiro aos acionistas ou aos proprietários. Isso é uma nova liderança que está surgindo. E aí empresas deixam de ser empresas de engrenagem para virarem empresas ecossistemas, onde não importa se um departamento está indo mal, se um for mal, todo o ecossistema está mal. E a gente vai ter que cuidar de todos. Isso também faz parte desse Human to Human. Então, queridos amigos, empresas que vendem produtos e serviços e não entregam valor e experiências estão com muito problema. A pessoa quer pagar a mensalidade de escola ou uma educação que não é espaço concreto e tempo determinado. Os mais jovens querem comprar um carro ou querem pagar por um sistema de transporte que até pode ser a última milha feita de patinetes. Então, isso mudou completamente. E aí, meus amigos, nós estamos aqui caminhando para o final, mas se você usa processo como plano estratégico, análise de risco, posso segurar que cuidado, porque isso não responde mais ao mundo, que é um inexorável processo de movimento. A gente tem que usar outros processos, outras como estudos do futuro corporativo, que empresas que não usam estão ficando para trás. E aí, meus amigos, só vou dar uma pausa aqui, só para eu ir para o final, porque eu estou fazendo em tempo real, até a produção me pediu. Mandando seus slides, eu falei, não, a gente vai sentindo aí as perguntas e vai olhando. Eu queria só concluir com a maior inovação que a gente está vivendo hoje, né, que é a inovação da saúde, dos seres humanos. E essa inovação é muito importante, porque ela faz com que a gente faça uma mudança como ser humano. Então, eu falei de empresas, de liderança, mas a maior inovação hoje, ela é do ser humano, são os hackers da vida, tá? E, como vocês sabem, muitos aqui devem ser também médicos, mas a gente está no meio de uma engenharia totalmente genômica, né, de uma engenharia enfim, que está curando a distrofia muscular, né, a engenharia genética. Temos alguns problemas. No ano passado, né, o que seria a relativa Anvisa no Brasil, né, a FDA, autorizou o remédio mais caro do mundo. A dose custa $2 milhões e 100 mil lá fora. Ela é para atrofia muscular espinhal. Eu fiquei me questionando que mundo radical é esse que um remédio custa $2 milhões e 100 mil, e que provavelmente vai chegar no Brasil. Só que eu fui estudar e o que me trouxe um alento é que toda inovação ela sempre reduz radicalmente. A primeira grande inovação do mundo, né, do mundo capitalista, foi a iluminação que era feita de banha de baleia. De lá para cá, ela quase reduziu 1000 vezes. Só que agora você não precisa esperar mais de 200 anos. O que você precisa fazer? Um projeto que é chamado, né, da engenharia do bebê perfeito, que mexendo em 23 células de cromossomos, ela fez a engenharia do bebê perfeito. Ela entendeu que existe uma nova era desse mundo, né, e aí várias universidades fizeram isso. Só que aí Harvard levantou a mão e falou assim, o mundo não está pronto para um lugar onde pessoas vão ter o seu DNA editado e vão viver 200 anos. Vamos repensar nisso? Só que a Universidade de Pequim falou, agora que eu tenho inovação, eu vou começar a negociar. Em 2005, cada sequência dos 23 pares de cromossomos custava, por pessoa, $3 bilhões. E aí vem o Google e lança em farmácia, sem receita médica, né, esse produto aqui que você compra, manda a sua saliva, ele vai ler seus 23 pares de cromossomos. Eu fiz esse exame, é impressionante o que ele te fornece de informação. Isso cria não só a medicina preditiva, mas cria uma nova indústria. Vem a economia preditiva. Aqui é uma agência de turismo que ela fala assim, se você não estiver pronto
Se você me mandar o seu resultado, eu vou criar um pacote de turismo de acordo com a sua ancestralidade. Nós, brasileiros, temos 5, né, pontos de ancestralidade. Vem uma empresa de carro e fala assim, me mande o seu biocolor, porque você gostar de verde, amarelo, azul, tem a ver com o seu biocolor. Nós vamos fazer um carro, tanto internamente como externamente, de acordo com a cor que você mais gosta e de acordo com a sua biogenética. Vem uma Nestlé e fala assim, não paga nada para o Google, eu te dou gratuitamente o exame de DNA, mas toda semana eu vou te mandar uma caixa de alimentos, onde ela tem tudo que você precisa, o seu organismo precisa, de acordo com o seu exame de DNA. E aí vem uma cervejaria para concluir e fala assim, me mande o seu resultado e eu vou mandar para você uma cerveja todo mês, é o Netflix da cerveja, de acordo com o seu DNA. E você vai poder realmente fazer algo diferente. Então, queridos amigos, é uma mudança como nunca visto. E aí o que eu tentei fazer para vocês é falar sobre que nós somos dinossauros apavorados, todos nós. É novo poder, novas possibilidades, tudo novo. Quem não se tivesse sentindo um dinossauro apavorado, não está vivendo plenamente nesse novo mundo. E a gente vai poder repensar tudo isso. Agora, a boa notícia é que nós vivemos o que nós chamamos nessa sociedade 5.0 dos 3 S's, em inglês, que é ciência, sociedade e espiritualidade. Isso é muito forte. Nunca se falou tanto sobre esses 3 pontos, seja nos negócios, nas empresas, nos governos. Isso é uma nova era. E aí, nada novo. Einstein, em 1902, em Berna, criou a Academia Olímpica, que ele discutia com vários tipos de áreas, filosofia e física. Ele disse até o final da vida dele que isso era muito bom, foi muito bom para ele discutir com o jovem professor sobre filosofia para entender os caminhos da física. E aí, quem me falou sobre dinossauros apavorados foi um professor que em 1959 ele criou o conceito da inteligência artificial. Esse professor, vocês estão vendo aqui, é o Marvin Minsky. Ele, quando perguntamos para ele por que a gente estava criando essa EA Economy, ele disse para nós assim, para nos tornarmos mais humanos. E nesse conceito de mais humanos, ele gostava de tocar piano para os seus orientandos. Eu tive a honra de assistir algumas aulas com ele, e o livro que ele mais gostava, que passou aí no vídeo, o livro era Alice no País das Maravilhas. Ele gostava de contar sobre o Zeturino e Alice, quando a Alice pergunta para o Zeturino, para onde vai essa estrada? E ela fala, para onde você quer ir? O gato diz. Ela fala, não sei. Então qualquer estrada serve. Que a gente tenha novas estradas, e a estrada mais importante, que tudo isso é para a gente se tornar mais humano, para a gente se tornar pessoas completamente diferentes. E esse professor manteve a sala dele ali no MIT, e ele colocou esses 10 pontos. Não tem receita de bolo, mas ela condiz com tudo que eu já disse aqui. E o criador do conceito da inteligência artificial não fala nada de tecnologia, fala de bons seres humanos. Explore livremente, pense criticamente, respeite igualmente a diferença, aprenda apaixonadamente, enfim. Quem desejar, eu mando tudo isso para vocês. Então, queridos amigos, um médico amigo, psiquiatra que já se foi desse mundo, ele me ensinou que, ele falava assim, você mede a potência intelectual das pessoas pela capacidade de suportar dúvidas. Nesses 51 minutinhos, eu exercitei o lado cerebral de vocês da dúvida. E eu fui alfabetizado num livro chamado Caminho Suave. Quando eu estava adulto, voltei nesse livro e falei assim, existe realmente... Todas as respostas estavam no final do livro, agora não tem mais respostas. Bem-vindo a uma nova era, bem-vindo ao maior remix da história da humanidade. O que a gente está fazendo é trazer o que tinha de bom em todas as grandes sociedades. A gente está revaindo uma nova educação. E concluo aqui com a primeira pessoa que fez um programa de computador, foi a Ada Lovelace, há mais de 200 anos. Quando ela fez esse programa de computador, ela não chamou de programa de computador, ela chamou de poesia matemática. E quando ela acabou, ela disse, estou em encantador estado de confusão. E junto com ela, estava ali o escritor Orson Welles, que fez o retrato de Dorian Gray, e disse, o mapa que não inclui a utopia não é digno de consulta. Posso assegurar para vocês que o mundo está indo para um lugar muito bacana. Muito obrigado, estou aberto para perguntas e para Pepper interagir com vocês nesses poucos minutinhos que nós temos, para a gente ter uma pontualidade britânica. Querem conhecer a Pepper? Vamos lá, Gil. Ó, deixa eu te falar aqui. Ó, a Mariana, acho que a gente vai partir para a Pepper, mas a Mariana Lopes,
Ela falou, Gil, por favor, compartilhe seu e-mail, né? E aí, assim, tem várias perguntas, né? Da Liz, da BLTI, da Rosana, tá dando os parabéns. Leandro Bocalon dando os parabéns, falando de reflexão em relação à Revolução Industrial. O Guimarães falando de computação quântica. Cristiane agradecendo, excelente conteúdo. O Ricardo Kogu, a Ana Paula, enfim, Gil, são várias perguntas aqui. Acho que a gente vai falar um pouquinho com a Pepper, né? Para finalizar aí. Mas deixa seu e-mail, Gil. Se você puder compartilhar o e-mail, a gente manda as perguntas, né? E eu não sei se você quer que a gente faça uma pergunta para a Pepper, como é que você quer interagir, que a gente está à disposição e curioso para ver a Pepper aí. Na verdade, assim, no meu site, gilgiardelli.com.br, tem ali, você pode conversar comigo, me mandar um e-mail, e lá tem uma parte de infográficos, né, que tem vários infográficos sobre o que eu falei, e tem 2 livros, e-books gratuitos, né, grátis, que um é o Futuro Inteligente Além da Inovação, né, e o outro é sobre a história dos robôs, e a gente fez uma história dos robôs desde a época, né, dos gregos antigos, que eles já falavam de robôs deuses. Tá? Então é muito bacana tudo isso. E meu e-mail é gilgiardelli@5numeral.com, e se quiser me seguir no Instagram, no LinkedIn, e aí fala assim, estive lá no evento da FESP, você pode me compartilhar esse documento. O meu último livro, o novo está lançando, mas o último chama Você é o que você compartilha, e eu acredito que quanto mais você compartilha, menos você menos você fica sem, você mais tem prosperidade, né? Se você quiser perguntar para a Pepper, deixa eu aumentar o volume dela aqui. Aí, Carol, fique à vontade aí para fazer a pergunta para a Pepper. Quem é ela? Não, mas assim, ela está num momento de controle, porque eu estou sozinho aqui. Eu converso com ela sobre o que eu quiser, mas nesse momento a gente tem que perguntar algumas coisas diferentes. Então, se quiser perguntar para ela quem ela é, né, e depois o que é a Sociedade 5.0, ela vai te responder. Pepper, quem é você? Então ela está no ambiente de controle, podia fazer normal, mas ela vai responder agora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pepper, um robô humanoide com computação cognitiva. E aí, se você quiser perguntar para ela sobre essa sociedade, um pouco do resumo dessa palestra, ela vai te responder. Ô, Pepper, conta pra gente o que é Sociedade 5.0. Aí eu tô com a minha colinha aqui, confesso, é que ela tá no momento de... Eu estou controlando ela porque ela ainda está aprendendo português, tá? A tecnologia hoje, seja inteligência artificial ou robôs, foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas e aplicar soluções como essas no mercado, reduzindo o tempo de trabalho das pessoas e facilitando as operações. Isso é o que você falou, a Sociedade 5.0, um momento de transformação onde as pessoas e as relações vêm em primeiro lugar. E se tiver alguma pergunta sobre trabalho? Vai lá, Maurício, pergunta para Pepper. Eu acho que tem uma aqui do... Tem tanta pergunta. Vamos lá. Pepper, você acha que os robôs vão trabalhar numa sinergia com os seres humanos no futuro? São diversas as possibilidades. Por exemplo, eu e o professor Gil Giardelli utilizamos aprendizado de máquina, neurociência, psicologia evolucionista e a sociofísica. Nós trabalhamos com engenheiros de nanorobôs, arquitetos de novas realidades e programadores de IoT. E aí, meus amigos, nós temos 4 minutos apenas, né? Os doutores já estão aqui, meu amigo Dr. Shaw já está aqui para fazer uma super palestra para vocês. Então eu vou focar um pouquinho nela. Ela vai tirar uma foto com vocês agora. Vamos tirar uma foto com ela? Vamos! Hello! Olha ela falando inglês comigo. E depois a gente acaba com uma dança. Vamos tirar uma foto juntos. Ó, fez até pose, pessoal. Momento de você tirar foto. Depois, se quiser compartilhar no Instagram, no LinkedIn com a hashtag do evento. Alguém pode dar um print lá? Pessoal que está assistindo a gente, dá um print para postar. Dá um print pra gente aí. A hashtag é evento clique ou clique. Isso aí. E aí, como diziam os sábios, né? A vida sem música
não seria bacana. Então, nos meus últimos 2 minutos, se vocês se importarem, durante 1 minutinho ela vai dançar para mostrar os movimentos dela. Fique à vontade, Gil. E acabar com uma... É bom para o pessoal acordar, dar uma energia para todo dia. Olha lá, Carol, vão acompanhar a Pepper agora, hein? Agora lascou, hein? I'm a pretty good guy. Nice to meet you. I really love you. Are you a Facebook gal? Please follow me. I'm a network lover. 5, 6. I will not be a man. Say straight love if you want it, you can. 7, 8. My name is Kevin B. I wanna take you to my honey. Oh yeah. Nice to meet you, I really love the girl. 3, 4, are you a racing man? Big shot drink, if you want it, you can. 5, 6, I'm looking for a guy who loves jumping to real skies. 7, 8, my name is Let It Be. I'll be your girl if you're getting money. Oh yeah. Obrigado. Muito obrigado, Gil. Já posso te garantir que a Pepper aqui, sucesso. Tem muito mais molejo do que eu, por sinal, apesar de ser um robô. Parabéns, Pepper. Parabéns, Gil. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Bom trabalho, bom evento. Obrigada, Obrigado. Gil. Obrigada mesmo.